gente começa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Sancte Ioannis Bosco, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Muito bem, então vamos tratar sobre esse tema, que é um tema muito legal. Eu particularmente gosto muito, que é o sistema preventivo de Dom Bosco. Eu brinco que é a alma de uma escola católica de crianças, né? Uma vez eu discutia com o professor Lucas Fonseca, né, um grande amigo, formador de colégios católicos e tudo, e eu falava, cara, na época eu estava estudando muito esse tema da educação católica, eu tinha acabado de ler a Ratio Studiorum dos jesuítas, estava lendo um livro do padre Leonel Franca, né, o fundador da PUC do Rio, um dos maiores intelectuais brasileiros de todos os tempos, e ao mesmo tempo lendo São João Bosco, estudando grego, estudando latim, educação clássica, e eu falei, cara, como que eu vou conseguir aplicar o método preventivo de São João Bosco em uma escola clássica, né? Porque é o nosso carisma isso daqui, do nosso instituto. Nós temos várias escolas ao redor do mundo, principalmente na Argentina, onde nós fomos fundados, lá é onde é mais forte, e usamos São João Bosco até aos extremos. E ele falou, olha, para pensar, o sistema preventivo ele é mais uma alma do que uma matéria. Ele é mais uma forma do que uma matéria. Ele cabe em qualquer matéria, ou seja, ele cabe num colégio jesuíta, ele cabe num colégio salesiano, ele cabe num colégio marista, ele cabe num colégio carmelita, ele cabe num colégio técnico. Vocês vão ver a base do sistema pedagógico de Dom Bosco, não tem nada a ver com o que você está ensinando, mas como você está ensinando e quem você é. Isso é muito legal. E a gente vai tentar aplicar isso na prática. Isso vai ajudar muito educadores e pais, porque a gente aplica o método preventivo. Por exemplo, eu já fui professor, sou professor, mas já fui professor em escola, né? Dei aula de latim por 2 anos num colégio. Só que nunca nunca trabalhei na coordenação nem direção de escola. Mas a nossa vida é isso daqui. A gente para olhar e fala, cara, desde o noviciado da minha formação, foi isso que os superiores sempre aplicaram em nós. E eu tive a graça, durante a minha formação, trabalhei na formação também. Sendo formado mesmo, antes de ordenar padre, como seminarista ainda, eu já trabalhei na formação. Trabalhei 1 ano e meio no Equador, no nosso noviciado, formando os noviços da nossa congregação. E depois como diácono, seminarista, diácono e quase padre no seminário menor, que fica na Diocese de Mogi das Cruzes, né? A gente tem um seminário menor lá, atualmente com 18 meninos, entre 11 e 17 anos. Meninos que já querem ser padres, que já entram no seminário, né? Com autorização dos pais, já ingressam no seminário e já começam a ter a formação seminarística mesmo. E foi uma experiência muito legal, como que a gente aplica bem o método, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas. São João Bosco, ele fala da importância da educação da juventude, né? Então, a juventude, brinco, é o futuro da igreja, né? Na verdade, não, é o presente da igreja. Precisamos caprichar nisso daqui, tá? E o método é o método preventivo. O método preventivo tem como foco o prevenir. Prevenir. Mas prevenir de quê? Prevenir. Ele fala, prevenir é evitar o dano antes que ele ocorra. Isso é que é prevenir. Tem até aquele famoso ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. E é verdade. Na educação, a educação perfeita é aquela que não deixa o jovem errar, né? Não deixa o jovem pecar e não deixa ele se viciar. Essa é a educação perfeita. É muito melhor do que querer, depois dele errar, corrigir, depois dele pecar, reprimir, depois dele viciar, tentar de algum jeito salvar. Então,
O método preventivo é o que nós buscamos fazer nos nossos colégios e nas nossas famílias, quando a gente trata dos filhos, dos jovens, das crianças, dos moços, das jovens. E a prevenção, ela se dá contra o erro, na inteligência. Solução, educação intelectual. Ah, padre, então o senhor está me dizendo que um colégio católico, ou uma família católica que educa o filho numa educação católica correta, deve robustecer o intelecto das crianças? É lógico. É lógico. Como é que eu quero ter a pretensão de educar sem tocar no intelecto, se eu sei que essa criança é um homem e, portanto, é um animal racional? Eu vou educá-lo pela metade? É? Eu vou educar só a parte animal, mas não vou educar a racional? Ou eu vou educar só a racional e não vou educar a animal? Ou vou educar a parte animal, a parte racional, mas vou esquecer da parte espiritual? O homem é um composto de corpo, alma e espírito. Então eu devo elevá-lo todo para Deus. Todo para Deus. Seus apetites, concupiscível, irascível, através dos hábitos, da temperança, da fortaleza, ajudando no apetite concupiscível e irascível, a prudência na vontade, a prudência no intelecto, perdão. Então, as virtudes que vão se perfazendo nesse jogo educacional para que ele seja plenamente homem. E depois, é claro, vem a graça também, porque não é só contra o erro, não é só do erro que eu devo prevenir, mas eu devo prevenir também do pecado. Então não é educar só o corpo, mas educar também a alma. E se está errado e a gente picha muito quem foca só no intelecto, né? A gente tem que criticar também quem foca só na alma e esquece do intelecto também. É uma educação realista, do homem completo. Não adianta nada que os nossos filhos sejam craques na matemática, sejam aprovados em número 1 no vestibular, mas vivam em pecado. Aí foi como eu estava dando a catequese agora, né? Estava falando. Então é que nem Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz, inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Mas que não queria servir a Deus, não queria amar a Deus. Adianta isso? Não. Não adianta. Então temos que robustecer a nossa alma. Mas também não adianta eu dar catequese para criança, dar sacramento para criança, botar a cruz na sala de aula, rezar a Ave Maria antes da aula, e na hora não ensinar que 2 mais 2 é 4. Não ensinar o teorema de Pitágoras, como que encontra a hipotenusa partindo dos catetos. Tem um material didático por aí, que vai ensinar o teorema de Pitágoras, e fala assim: e aí o raio de luz entra pela catedral, pelo vitral da catedral, e faz um ângulo com a nave da igreja, e o padre que está a tantos metros desse foco de incidência está no pé direito da nave central, tanto, calcule quanto raio de sol que é a luz do Espírito Santo demora para... Meu amigo, você está querendo dar catequese ou está querendo ensinar o teorema de Pitágoras? Aí o cara vai saber tudo de catequese e não vai saber calcular o X do negócio, que ele precisa saber também, porque ele vai ser um engenheiro, e eu preciso de um engenheiro para construir minha igreja. Eu não preciso de um santo para construir minha igreja, não preciso de um engenheiro competente. Se for santo, melhor ainda. E tem que ser. E na escola a gente vai formar eles. Engenheiros e santos. Advogados e santos, professores e santos, intelectuais. E isso não é inventar a roda, não. A igreja sempre fez isso. Esse sempre foi o modus operandi da igreja. Quem fundou as escolas? Foi a igreja. Quem fundou as universidades? Foi a igreja. Esse negócio de desvincular uma coisa da outra é coisa de protestante, é coisa de pagão. O catolicismo sempre foi... Quem foram os maiores intelectuais da história da humanidade? Foram os católicos. Foram os padres, foram os religiosos que construíram a civilização que nós vivemos. Então a gente só está dando continuidade nessa tradição. Então, importante perder um tempo aqui nesse slide, mas é verdade. Eu vou entrar no sistema preventivo e vai ser rapidinho, porque vocês vivem isso, vocês vão ver. Mas isso é importante, até ampliando o tema da palestra, falando de educação católica em si. A gente precisa se tocar qual que é o nosso papel, qual que é a nossa função. Certo? Então vamos lá. Existem 3 pilares, portanto, do sistema preventivo. Se eu preciso prevenir contra o erro, o pecado e o vício,
Então eu preciso robustecer a minha razão com a lógica, preciso robustecer a minha alma com a religião e preciso educar o coração com a amorevolezza, diz Dom Bosco. A gente não traduz isso. Alguns traduzem como amabilidade, ou como amor, ou como bondade. Tanto faz, mas essa inclinação do coração, essa bondade de alma, né, para conquistar o educando. E aqui a gente fala, a razão é necessária, esse pilar, porque aqui vou entrar... Ui, quase derrubei. Vou entrar na prática, né? Vamos para a prática. Como que a gente pode fazer isso com crianças tão pequenas, padre? A gente não está nem pensando ainda em formar engenheiro, advogado, não. Estamos pensando em ensinar o letramento ainda. Está bem tudo no início. Tudo bem, olha só. Quer ver uma coisa bem prática com criança sobre esse pilar? Você precisa dar os porquês para ela. Isso é o mais difícil. O mais fácil é falar, não pode. Só que isso não é um sistema preventivo, é um sistema repressivo, a gente vai ver a diferença. O sistema preventivo você tem que falar por que não pode. E tem que ser um porquê adaptado à idade da criança. Não pode conversar na missa. Por quê? Porque Jesus está ali. Jesus está presente ali. É o que ela consegue entender. Ou não pode falar junto com o coleguinha. Por quê? Porque você vai ter o seu direito de falar e você gostaria que o coleguinha te interrompesse quando você estivesse falando? Não, então você também não vai interromper o coleguinha quando ele fala. Né? Razões, dar os porquês. Não, que nem a gente no seminário menor, né? Não pode brincar de lutinha. A casa de homens, eles gostam de brincar de lutinha. Não pode. Por quê? Não é porque é regra, mas porque você vai bater no seu coleguinha, eu sei que é brincando, mas ele vai querer bater em você, de volta. E você vai ficar bravo e vai bater nele mais forte. E ele vai querer revidar em você mais forte. E quando você vê, vocês vão brigar de verdade. Isso não pode porque isso ofende a Deus. Isso é pecado. Pronto. É pecado e você fica magoado, etc, etc, etc. Várias razões. Então temos que dar as razões, tá? Dar os bons porquês. A virtude da religião. Por quê, gente? Porque isso é a alma da educação católica, né? É muito fácil falar que a educação é católica, quando você vai olhar não tem nada de católico. Não tem aula de religião, não tem missa, não tem sacramentos, não tem nada, não tem catequese. Uai, o que tem de religioso aí? Não tem nada de católico. Católico é integral. Né? É a parte intelectual, é a parte humana, mas é a parte sacramental também. E, por fim, a bondade, a amorevolezza, que é a alma do sistema preventivo. Esse é o pilar mais importante do sistema preventivo. Não basta amar. O jovem precisa sentir que é amado. Ele precisa saber e sentir que é amado. Não basta amá-lo. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz para o jovem sentir que é amado? Diz São João Bosco, nós devemos participar das suas inclinações infantis. Amar o que eles amam. O superior tem que ser amado e se transformar em um pai, um irmão e um amigo. Quem sabe que é amado, ama. E quem é amado, alcança tudo. São João Bosco, ele fala, me fiz tudo para todos, tal qual São Paulo, né? Ele fala, eu aprendi a amar o que os jovens amavam, a fim de que eles amassem o que eu amava. Então, se você conquista o coração de uma criança, ela vai fazer tudo o que você quiser. Se você faz com que ela te ame, com que ela te respeite, com que ela te tenha como um modelo a ser seguido, você vai conseguir incutir no coração dela o desejo por sacrificar-se, por fazer as coisas que ela não quer fazer. E é o único jeito. Não adianta. A gente vai ver o sistema repressivo, que é o oposto disso aqui, como que não dá certo para a criança. Não dá certo. E como que a gente faz, né, para essa amabilidade, esse amor, essa amorevolezza funcione? Como que eu faço para amar o que os jovens amam e para eles amarem o que eu amo?
A assistência. A assistência. Quer dizer, o cuidado e a vigilância. Cuidado e a vigilância. São João Bosco, ele ilustra isso com um dos sonhos. Né? Aqui já falou a razão, a religião e a bondade, amor e voletes. O jovem precisa sentir que é amado. Tá? E a condição sine qua non é a assistência. Né? 2 olhos que os estejam olhando sempre. É a presença amorosa. O educador nunca deixa os alunos sozinhos. No pátio, no estudo, no dormitório, nunca deixá-los sozinhos, diz São João Bosco. Nunca. E o objetivo é tornar moralmente impossível o cometimento da falta. São João Bosco fala, é deixá-los numa impossibilidade moral de pecar. Nunca. São João Bosco falava também assim, quando um jovem quebrava alguma coisa no oratório, né? Isso eu ouvi do reitor do seminário menor também. Cara, quebra a casa toda. Só não peca. Só não peca. Pode botar fogo na casa, né? Mas não peca. É claro que para botar fogo na casa tem que pecar, né? Mas tornar ele numa impossibilidade moral de pecar. Tá? Não é vigilância policial. É cuidado paterno. Que previne o acidente espiritual antes que aconteça. Tem um sonho de São João Bosco muito bonito, né? Em que eu vou resumir porque é grande o sonho, mas ele fala assim, tinha um aluno que estava olhando o oratório e estava vendo que não tinha um fervor inicial na época de Dom Bosco. E esse aluno ia falar com Dom Bosco, ia falar, Dom Bosco, eu não tô vendo como era na nossa época, era diferente. E aí ele fala, o que falta? Aí Dom Bosco fala que os jovens não somente sejam amados, mas que eles próprios saibam que são amados. E aí esse aluno fala, ora, mas eles não têm olhos? Eles não têm inteligência? Eles não veem tudo que nós fazemos por eles? E aí São João Bosco fala, não, isso não basta. O que é preciso então? Que sendo amados nas coisas que lhes agradam, como participar de suas inclinações infantis, eles aprendam a ver o amor nas coisas que naturalmente pouco lhe agradam, como a disciplina, o estudo, a mortificação de si mesmos. E aprendam a fazer essas coisas com entusiasmo e amor. Tá? E aí ele fala da assistência, né? E aí ele fala, canso-me de falar, entretanto muitos não se sentem dispostos a enfrentar os trabalhos como outrora. Vou botar aqui, deve ter um slide do sonho, aqui tem. E aí São João Bosco fala, então descuidando menos, perdem o mais. E esse mais são os seus próprios trabalhos. Amem o que agrada aos jovens, e os jovens amarão o que os superiores agradam. E assim ser-lhes-á fácil o trabalho. A causa da mudança atual no oratório é que bom número de jovens não tem confiança nos superiores. Antigamente, os corações estavam todos abertos aos superiores, a quem os jovens amavam e obedeciam prontamente. Mas agora os superiores são considerados como superiores e não como pais, irmãos e amigos, pois são temidos e pouco amados. Por isso, se se quiser formar um só coração e uma só alma, é preciso que, por amor de Jesus, se rompa a barreira fatal da desconfiança e se lhe substitua uma confiança cordial. Guie, pois, a obediência ao aluno como a mãe guia o filhinho. Reinará então no oratório a paz e a antiga alegria. E aí ele pergunta, né? Pai, como fazer então para romper essa barreira? E aí São João Bosco fala, familiaridade com os jovens, especialmente no recreio. Sem familiaridade não se demonstra afeto, e sem essa demonstração não pode haver confiança. Quem quer ser amado deve demonstrar que ama. Jesus Cristo fez-se pequeno com os pequeninos e carregou as nossas fraquezas. Aí está o mestre da familiaridade. O professor visto apenas na cátedra é professor e nada mais. Mas se está no recreio com os jovens, torna-se irmão. E é verdade, gente. A gente tem a noção de como que a gente consegue tocar num jovem quando você vai jogar bola com ele, por exemplo.
Nossa, a gente no seminário direto, jogando bola com a criançada, de batina, jogando bola no meio deles, eles ficam doidos com o padre, fazendo gol, né, dando canetinha. Nossa, mas eles ficam doidos. Pra gente no seminário é matéria obrigatória futebol. Matéria obrigatória para aprender a trabalhar com criança e jogar bola com eles, não tem como. Eles nunca esquecem. Nunca esquecem. A gente tem paróquias em missões muito difíceis, meio de favela, assim, um lugar bem difícil mesmo. Tem pessoas que participavam do oratório com a gente e depois se perderam na vida, né, seguiram caminhos errados, etc. Mas eles falam, eu sempre lembro do padre que estava com a gente no oratório. Isso me dá vergonha de pecar. Isso me deu força para que eu não caminhasse no caminho errado. E São João Bosco fala, formar cidadãos honestos. Isso era um objetivo do oratório também. Eram crianças pobres que tinham tudo para delinquir. E algumas, de fato, acabavam delinquindo mesmo. Mas depois se arrependiam e voltavam. Então, isso marca muito a vida de um jovem, né? Em troca, se você é só um professor, um policial que está vigiando, enquanto você tiver autoridade sobre ele, ele vai te obedecer. Depois você acabou, ele vai ter raiva de você. Como que o que acontece nos colégios públicos por aí, né? Os alunos têm raiva dos professores, né? E quando termina a aula ali, se ele puder bater, ele bate no professor. Isso não acontece no sistema preventivo. Esse amor faz os superiores suportarem canseiras, aborrecimentos, ingratidões, desordens, faltas e negligências dos meninos. Se quiser que o oratório volte à antiga felicidade, reponha-se em vigor o antigo sistema. O superior seja tudo para todos, sempre disposto a ouvir qualquer dúvida ou queixa dos jovens, todos olhos para vigiar-lhes paternalmente a conduta, todo coração para procurar o bem espiritual e temporal dos que a providência lhe confiou. É muito bonito ver a pessoa, hoje mais velha, que quando era criança se formou em colégio salesiano e teve contato com isso. Nossa, é muito bonito, eles falam, padre, quando a gente era criança a gente entrava, estava o padre fulano, velhinho, mas ele ficava na porta do oratório, ficava na porta do colégio, passava a mão na cabeça de cada criança que entrava, só quando passava o último que ele entrava também. No recreio ele estava sempre com a gente, jogando bola com a gente, jogando ping-pong com a gente, como São João Bosco, falando palavras ao pé do ouvido. São João Bosco falava quantas crianças nos convertiam, às vezes com uma boa inspiração que lhe era falada, né? Por exemplo, você já pensou em ser padre? É uma virtude, essa virtude. Tem que abandonar esse vício. Uma pequena palavra no recreio, como que fazia efeito, né? Então já não haverá corações fechados e não se alastrarão mais certos segredinhos que acabam matando. Somente em caso de imoralidade, os superiores sejam inexoráveis, né? Fala São João Bosco. É melhor correr perigo de expulsar de casa um inocente do que conservar um escandaloso. Então, em caso de imoralidade, seja inexorável. Mas em todos os outros casos, né, disposto a tudo, né? Agora sim, vamos lá. O sistema preventivo. Agora eu vou diferenciar, né, os dois caminhos. O sistema repressivo e o sistema preventivo, né? O sistema repressivo era baseado na lei e na punição. O sistema repressivo no amor e na assistência. Então agora a gente vai ver. O sistema repressivo, ele consiste em dar a conhecer aos súditos, né, as leis. E em seguida, observar o seu cumprimento. Identificar os transgressores e aplicar as punições correspondentes quando necessário. Ele é marcado por castigos severos, como açoites, ajoelhar-se sobre as espigas de milho e etc. Hoje, se a gente faz isso, vai todo mundo preso. Mas antigamente era assim, né? Visto que também possuem princípios, como quem poupa a vara estraga a criança. Já ouviram, né? Quem poupa a vara estraga a criança. Eu acho que hoje nem pode mais, né? O pai e a mãe nem podem bater no filho, né?
falam isso, né? O Estado já intervindo na própria educação dos filhos, né? Nesse sistema, a palavra e o olhar do superior devem ser em todos os momentos severos e ameaçadores. Então, o superior, ele é severo, ele é ameaçador. O próprio superior deve evitar qualquer familiaridade com o subordinado, sob pena de perder e enfraquecer sua autoridade, né? Então, o diretor não é amigo dos alunos, não é amigo de ninguém. Eu lembro que no colégio que eu estudei, quando o diretor entrava na sala, era um silêncio ameaçador. Por medo, não? Eu não tinha medo dele. Nossa, você vai para a sala dele, nossa, era o fim da picada. Você preferia morrer do que ir para a sala do diretor. Nesse sistema, para aumentar sua autoridade, o diretor raramente deve ser visto pelos jovens, né? Ele só deve aparecer quando trata de impor punições ou fazer ameaças, né? É o que deve, por exemplo, nas escolas, o diretor só aparece para repreender ou disciplinar. Ele nunca participa dos recreios. Esse sistema é fácil. É fácil. Exige pouco esforço e destina-se principalmente ao exército. E, em geral, a adultos, maduros, que sejam capazes de conhecer e memorizar as leis e regulamentos. Pessoas maduras, adultas, grandes, exército. Então você dá a conhecer a lei, o regulamento e pune. Você não cumpre. Isso é o mais fácil, gente. É o mais fácil. Você não precisa se meter no meio deles. Tu fica no teu escritório, tranquilo. Você só aparece para ameaçar, você só aparece para aplicar punição. Coisa mais fácil. Já o sistema preventivo é todo o contrário. É o oposto. Consiste, claro, em dar a conhecer as regras e os regulamentos, né? Mas não em simplesmente vigiar, mas em assistir, dar assistência, ajudar. Como é que você vai cobrar o que você não ensinou? A gente, mais do que punir, a gente está ensinando a criança a fazer as coisas. Como é que eu vou punir a pessoa se eu não ensinei? Se bobear, a culpa é minha. De que a pessoa está fazendo errado, de que o meu filho está errando, a culpa é minha, eu que não ensinei. Aí é muito mais fácil, claro, por mim, de estancar minha raiva nele, bater nele, ou simplesmente falar para ele não pode, e acabou, do que falar, meu amigo, não pode por isso. E se ele fizer, não deixar ele fazer. Prevenir para não deixar ele fazer, ficar assistindo o tempo todo. Ah, não, eu não quero assistir, eu quero dar o celular na mão da criança e deixar ela em paz, para que ela me deixe em paz, para que eu possa fazer o que eu quiser, para que eu possa ficar mexendo no Instagram. É muito mais fácil, né? Realmente. O olhar atento do diretor ou do assistente, os quais, como pais amorosos, conservem, orientem em todas as circunstâncias e deem os conselhos, corrijam com bondade. Consiste em colocar os alunos na impossibilidade de cometerem faltas. A amorevolezza, a amorosidade, que as crianças não só sejam amadas, mas se sintam amadas. Esse sistema baseia-se na razão, na religião e na bondade. Exclui toda punição violenta. Por que ele é preferível? Por que é preferível o sistema preventivo de Dom Bosco? Primeiro, porque o aluno que é educado segundo esse método, ele não fica abatido pelas faltas cometidas, como acontece quando estas são comunicadas a um superior, né? Então, por exemplo, na maioria das vezes, sabe o que acontece? O aluno te procura para falar da falta. Ele se acusa da falta. Você nem precisa falar. Por quê? Porque a ele dói muito ter ofendido a quem ele ama. A ele dói muito. Às vezes, a punição mais grave que ele pode receber é você fazer uma cara de decepção, de que está decepcionado com ele. Você não precisa nem bater. Ele já viu que te decepcionou, isso já é a pior punição para ele. Muitas vezes no sistema preventivo você não vai nem impor a pena, você vai perguntar para ele. Quando ele vier se acusar de ter cometido a falta, você fala, meu filho, que punição você acha que você merece? E aí normalmente ele vai pedir uma punição grave. E aí você vai emitir a punição, dá uma menor. Então você ainda sai bem na fita. Ele quase que deseja a punição.
Por quê? Porque você avisou que ele ia errar. Você falou para ele, se você fizer isso, você vai pecar. E se você pecar, você vai ficar triste, isso vai te dar remorso, você vai se dar mal, você não vai conseguir fazer isso. E você deu todos os meios dele não cair, e ele ignorou o aviso, se escondeu, se furtou do teu olhar amoroso e caiu. E aí ele quase que deseja ser punido, porque ele vê como que foi horrível para ele isso, né? Sim. Exatamente. A base é amorevolezza, é o amor, como? Se inclinando às coisas infantis deles, participando dos recreios, participando das brincadeiras. Isso daqui não é uma lei que eu vou aplicar, não é uma emenda que eu vou botar no estatuto do colégio e a partir de agora ele vai virar sistema preventivo. Isso é uma alma que eu tenho que mudar. É uma alma, eu vou precisar de assistentes o tempo todo com os meninos. No seminário menor são 2 padres e 4 seminaristas maiores para 18 meninos. É quase 1 para 1, meu amigo. É uma tropa de elite para cuidar de 18 meninos. E tem que ser, não tem jeito, porque eles não podem ficar sozinhos em momento algum. Eles têm que sentir esse olhar amoroso. Se eles tiverem alguma dúvida, eles vão perguntar, você tem que sentar com eles, ensinar. Depois a gente vai ver as características do educador segundo esse sistema. Você vai ver que é muito difícil, né? A maioria dos colégios não está preparado para isso, né? A gente precisa de muita gente e gente preparada, né? Para vigiar, para estar junto, para ensinar, para ser exemplo. A gente vai ver quando a gente chegar no educador, né, a responsabilidade tremenda que é e como que ele tem que ser exemplo. Então é isso. Mas o resultado vai acontecer, se aplicar bem, né? A maioria se segue o repressivo. Poucas pessoas, bota a lei, descumpriu a lei, pune severamente. Pronto. É muito mais fácil. Mas a gente vai ver as desvantagens desse sistema. Segundo motivo de vantagem do sistema preventivo é a instabilidade infantil. A criança é muito instável. Ela esquece com muita facilidade as regras e as punições decorrentes do descumprimento das leis. Elas normalmente não agem por maldade, né? Mas por distração, por fraqueza. Certamente não teriam feito errado se uma voz amiga as tivesse advertido, né? Então o sistema preventivo é isso, evitar que elas pequem, evitar que elas errem, né? E como? Tem que estar perto. Tem que estar sempre aquele olhar amoroso, aquele aviso amigável. Não faça isso, não pode, não sei o que, isso, não pode por isso, por isso, por isso. E aí ela nunca vai pecar. Se você some, ela vai fazer errado. Não porque ela é má, mas pela fragilidade infantil, né? E o terceiro, o sistema repressivo, ele pode até impedir a desordem. E impede mesmo, né? Que nem eu falei, quando o diretor entrava na sala, meu amigo, não era um vento, um pio. Você ouviu o vento. Mas ele impede a desordem, mas ele dificilmente consegue melhorar o caráter do infrator. Dificilmente, é que nem a prisão. Todo mundo está ali, ninguém mata ninguém, ninguém usa droga, ninguém faz nada, porque tem pessoal vigiando 24 horas por dia. Espera sair para ver o que ele vai fazer. Espera o professor parar de olhar, que nem a escola pública hoje em dia, né? O professor tá e tá uma certa ordem. Quando o professor sai, aquela desordem, né? Se bem que hoje em dia com o professor dentro tem desordem também, né? Nem a repressão está funcionando mais. E aí vai virando cada vez mais cadeia mesmo, né? Começando pela arquitetura do local, né? Tudo. Observa-se que os alunos não esquecem as punições recebidas, hein? Não esquecem. Eles não esquecem a surra que eles tomaram dos pais, eles não esquecem a humilhação que eles sofreram do professor, a suspensão que eles tomaram do diretor. Geralmente nutrem ressentimento, né? Acompanhado de grande ódio à autoridade.
e até mesmo desejo de vingança. Às vezes parece que não dão importância às punições, mas observando atentamente seu comportamento, percebe-se o quão terríveis são as lembranças e as consequências para o jovem punido. Muitas vezes os pais e os professores esquecem as punições que aplicaram, mas os alunos nunca esquecem as que sofreram. Alguns chegam a se vingar brutalmente de punições recebidas durante a educação. Já o sistema preventivo não. Ele ganha o aluno, né, que vê no assistente um benfeitor que o avisa, que deseja tornar a criança uma pessoa melhor e libertá-lo das más lembranças e dos castigos e da desonra. Muitas vezes a norma que você vai impor no colégio católico é até mais gravosa do que a norma que o outro colégio coloca. Muitas vezes tem mais proibições aqui do que lá. Mas aqui ele entende por que ele está sendo submetido àquela disciplina gravosa. E ele deseja isso, e ele vê que é para o bem dele. Por isso eu faço isso na homilia da missa. Na homilia da missa eu pratico o sistema preventivo. Quando eu mostro um ideal elevadíssimo, como é o ideal de santidade apresentado pela igreja, meu amigo, morrer com Cristo, carregar a cruz, que é repressão maior do que essa, só que eu mostro, eu estou ensinando isso para vocês porque eu sou pai. Se eu fosse lobo, eu falava que nem Lutero, peca fortiter, sed crede fortis, né? Peque fortemente, né? Mas creia mais fortemente ainda e serás salvo. Fala, meus irmãos, basta que vocês, no final da vida de vocês, falem, eu creio que Deus é o meu Senhor e Salvador, e serão salvos. Pode pecar à vontade. Quer limitar o número de filhos, usar método, usa. Quer cometer adultério? Comete. Quer mentir nos negócios? Mente. Quer ser feliz? Seja feliz. Quer fazer tudo que seu corpo animal quer que você faça? Faça, seja feliz. Não tem problema algum. Eu poderia muito bem falar isso, é um discurso muito mais agradável, muito menos gravoso, muito menos doloroso, mas não leva para o bem, não leva para o céu, leva para o tormento eterno, leva para o fogo do inferno. Então, que raio de educador seria eu? Que raio de pai seria eu? Então, não. Eu apresento, sim, um método que te leva para um caminho difícil, das pedras, mas eu mostro que é por amor. Eu mostro que é o melhor. E eu aviso, se você cair, você vai se arrepender. Você vai ver. E o que acontece? Muitas vezes, o danado cai. E depois ele volta para onde, quando ele se arrepende? Para o confessionário. Não do padre que falava peca, 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 mas para o meu. O meu que ele vai voltar. Estou falando aqui alguma mentira? Não, mas... Eu não sou educador, mas eu sou pai. E é muito difícil, né? Porque a gente foi criado de uma outra forma. Eu tento conversar hoje mesmo, às vezes com a falta de educação que ele faz com a gente, alguma coisa assim. Eu fui bater um peleco na orelha dele. Assim. Não, vai ser necessário. A gente viu ali, o próprio São João Bosco, ele não era contrário a punições. Né? Ele falou, caso de imoralidade, por exemplo, se expulsa o aluno. É melhor você expulsar na dúvida do que deixar um menino imoral na dúvida. Então, não é que o sistema preventivo não tem punição. Não é isso. A gente expulsa meninos do seminário também. Expulsa. E tem que discernir muito bem, mas a gente faz quando for necessário. Mas a questão é que o ideal é você, desde sempre, prevenir, para que não caia no erro. Agora, caiu, você vai ter que punir, né? Estava lá em Cuiabá conversando com o Luciano, lá, né, que trabalha com o Padre Paulo. Tem 7 filhos, ele, né? E ele fala, não, lá em casa, ele fala, tapa que não acaba mais. Eu tô batendo em um, já tá o outro ensejando castigo também. Aí eu começo, enquanto eu tô batendo no outro, já tá o outro aprontando, eu vou bater no outro também. Eu vou lá em casa partindo de um para um, mas ao mesmo tempo, outro dia ele falou, cara, eu fiquei 2 horas na sala conversando com meus filhos. Brincando com os pequenos, conversando com os mais velhos, 2 horas na sala, toda a família reunida ali, e o cara é chefe do escritório ali, de produção do site, né? Então ele trabalha muito. Mas
tem que estar com eles, entende? Tem que participar das brincadeiras, porque eles vão se abrir. É a coisa mais bonita. Vocês, como pai, como mãe, sabem, né? A gente também. Eu lembro uma vez que eu era diácono ainda, trabalhava no seminário menor. Eu fui gravar uma aula no Centro Tomista. Quando eu cheguei em casa, estavam uns 3, 4 dias fora. Quando eu cheguei, as crianças do seminário assim olharam, é diácono, diácono, e vieram correndo e me deram um abraço, assim, imagina. Né? Então, um menino desse me procurava para falar das dificuldades que estava tendo, dos pecados que estava cometendo, como vencer, né? Das dificuldades que estava tendo até às vezes com o padre ali, com a autoridade, ou com a escola, ou com algum colega. Eles procuram para se abrir. Quando eles veem que você está falando para o bem deles. Então é isso que a gente tem que chegar, a gente tem que mirar nisso. É claro que muitas vezes a gente começou tarde, né? Tem que correr atrás do prejuízo. Mas é bom a gente conhecer esses princípios, sabe? Não é inútil, não. Quarto motivo. O sistema preventivo prepara e persuade o aluno de tal forma que o educador possa a qualquer momento, durante ou após a formação, dirigir-se a ele com a linguagem do amor. Conquistando o coração do aluno, o educador pode exercer grande influência sobre ele. No sistema repressivo, enquanto você tem autoridade, enquanto você tem o porrete na mão, você é autoridade. A partir do momento que quebrou o vínculo, acabou. Normalmente depois o que fica é mágoa. No sistema preventivo, não. Muitas vezes você ainda lembra dos seus professores, você, quando os vê, você tem gratidão, você ainda escuta os seus conselhos. A autoridade vai muito além do papel do jurídico. A autoridade, ela vem do amor. Aqui. Né? Então, a aplicação do sistema preventivo, né? A caridade é bondosa, é paciente, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. De São Paulo aos Coríntios, né? Então, o nosso fundador, uma vez perguntaram para ele, o que nós precisamos para aplicar bem o sistema preventivo de São João Bosco? Ele falava, nós precisamos de 3 coisas. Primeira, paciência. Segunda, paciência. E terceira, paciência. Esses são os artigos preliminares do nosso regulamento de São João Bosco. Mas a paciência, a diligência e muita oração são indispensáveis a todos, sem os quais considero inúteis todas as regras. Uma das máximas de São João Bosco era: trabalhe com a gentileza de São Francisco de Sales e com a paciência de Jó. Portanto, somente os católicos podem praticar com sucesso o sistema preventivo. A razão e a religião são os meios que o educador deve usar, ensinar e praticar continuamente se quiser ser obedecido e alcançar seu objetivo. E agora vem para as características do formador. Primeiro, e agora vem a lapada na cara nossa, né? O diretor deve, portanto, viver dedicado aos seus alunos e nunca deve aceitar ocupações que o afastem dos seus deveres. Pelo contrário, deve estar sempre com os seus alunos. E se isso não for possível devido a alguma obrigação, ele deve garantir que os jovens estejam devidamente assistidos. O professor é um homem consagrado à sua profissão. A vocação ao magistério é uma vocação, é um chamado de Deus. Assim como o sacerdócio, assim como a vida religiosa, é um magistério. São homens e mulheres consagrados. Você não pode fazer mais nada na tua vida. Né? E por isso que realmente é um desafio. É um desafio, por exemplo, as escolas católicas se manterem. A gente sabe, a gente conhece várias escolas em concreto. Qual que é sempre o problema? Grana. Por quê? Porque a professora está dando aula, mas ela também é católica, ela é pró-vida, daqui a pouco ela fica grávida, vai ter que sair de licença maternidade, e vai ter um outro filho, etc. E precisa ser uma pessoa consagrada à educação. Ela não pode dar aula em 10 colégios. Ela não pode ter a carga horária absurda, ela não pode ter 20, 30, 40 alunos, 50 alunos numa sala. Não tem condição. Não vai dar certo, não vai vigiar, não vai assistir, não vai educar, não vai amar como se deve. Mala vai saber o nome dos alunos. Né? Então, tem que ser um homem consagrado a isso.
Um professor, por exemplo, já que a gente falou que não é só religião, tem o pilar da razão, temos que ensinar ensino de verdade, profundo, de qualidade. Então, o professor é um cara consagrado ao aluno. É inaceitável um professor não ter o domínio do que ele está ensinando. É inaceitável. Ele deve ser um intelectual, um homem consagrado aos estudos, né? Tem exame de consciência para professor. Será que eu estou estudando, tratando de me aprofundar naquilo que eu estou ensinando, sob pena de pecado, hein? A consciência de um professor deve doer se ele não está estudando bem aquilo que ele está aplicando, né? Aquilo que ele está ensinando. É uma vocação consagrada, senão o método preventivo não vai funcionar. Segunda razão, os professores, coordenadores, assistentes devem ter caráter irrepreensível, uma moral exemplar. Se os pilares são a razão e por isso o professor deve ser inteligente, deve ser intelectualmente muito bem preparado, deve ser capaz de entrar em debate com qualquer outro professor mundano e destruir esse cara, também, no sentido moral da religião, ele deve ser exemplar, deve ser um católico exemplar, de uma vida sacramental intensa. Ah, não, mas meu professor é amasiado. Uai, vai faltar. Como é que eu vou ensinar o pilar da religião se o teu professor não vive na graça, meu amigo? E também a virtude comprovada, né? A virtude comprovada. Então, o professor deve ser forte, prudente, temperante, né? Todas as virtudes. O intelecto ele não é separado da moral, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem é promíscuo, quem é vicioso, não vê, não conhece a verdade, não consegue contemplar a verdade. Não é à toa que os maiores intelectuais da história da humanidade foram os religiosos. Santo Tomás de Aquino. Pode botar, se fosse aqueles debates de hoje em dia de internet, né? 20 contra 1, né? Pode juntar os maiores 20 intelectuais da história da humanidade de frente para Santo Tomás. Não resta nada, meu amigo. Não sobra pedra sobre pedra diante do boi mudo. O boi mudo vai aniquilá-los. Santidade. Né? Santo Tomás ele teve uma graça singular, né? Ele foi cingido com um cinto de castidade, um cinturão, de uma graça singularíssima. Ele não era tentado contra a castidade, né? Por isso, talvez, ele conseguiu ir tão longe na contemplação da verdade, né? Era um homem consagrado a isso. Certo? Os alunos nunca devem ser deixados sozinhos. Sempre que possível, os assistentes devem chegar antes dos alunos nos locais de encontro. No dormitório, praticar esporte, jogar, no descansar, deve chegar primeiro. E permanecer com eles até que outros cheguem para substituí-los. Nunca os deixarem desacompanhados. Terceiro, os alunos devem ter ampla liberdade para pular, correr e gritar à vontade. O menino está no seminário menor, a gente acha que o menino está no céu, né? Meu amigo, ele não está no quartel, não, ele está no seminário menor, ele é criança, ele tem que ser criança. Depois ele vai amadurecer, ele vai parar de gritar. Igualmente, vai ter hora de silêncio, vai ter hora de oração, vai ter hora de estudo. E a gente vai punir se ele não praticar, e a gente vai vigiar para que ele faça silêncio nas horas de silêncio. Tudo isso vai acontecer, mas eles têm que ter liberdade. Era muito engraçado. Quando eu morava no seminário menor, eu queria gravar um negócio para botar no YouTube, não conseguia, meu Deus do céu. Gravava um áudio, estava gravando um áudio, daqui a pouco, passava a criança gritando. Plim, desligava o áudio. Vamos de novo. Plim. Não, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Plim, desliga. Um dia eu vou conseguir gravar esse áudio, Senhor, e vai. Não parava. E é assim, mas ao mesmo tempo a gente brinca, a gente fala que o seminário menor é a casa mais alegre da congregação. É a casa mais alegre. Você não tem tristeza, não tem depressão naquela casa. É zoeira o dia todo, é risada o dia todo. Né? Ginástica, música, recitação, teatro, caminhadas são meios altamente eficazes para alcançar a disciplina e fortalecer a moralidade, a virtude e a saúde. Apenas certifique-se de que as atividades, as pessoas envolvidas e as conversas que elas têm não sejam imorais ou desnecessárias.
Já dizia São Felipe Neri, façam o que quiserem, basta-me que não pequem. Quer gritar, quer pular, se pendurar, cara, ainda mais se for homem, né? Aí o cara, o moleque é mesmo travesso mesmo. Só não peca. 4. A confissão e a comunhão frequente, bem como a Santa Missa, são os pilares que devem sustentar o edifício educacional, do qual se deseja manter as ameaças e a violência afastadas. Não se deve forçar os alunos a frequentar os sacramentos, mas sim os animar e encorajar, e proporcionar-lhes a oportunidade de se beneficiarem deles. 5. Deve-se ter o máximo de cuidado para impedir a entrada de alunos, livros ou indivíduos que usem linguagem imprópria em uma escola. Um bom porteiro é um tesouro para uma escola. De fato, eu acho que tem um slide para cada uma dessas coisas aqui. Tem. Eu não estava passando, não esqueci. Aqui, ó. Gentileza e a paciência, somos de Sala e Jó. Pilares, né? Nunca ser deixados sozinhos. Alegria e liberdade. Aqui. Então, o máximo de cuidado para impedir a entrada de alunos ou livros, ou indivíduos que usem linguagem imprópria em uma escola. Um bom porteiro é um tesouro para uma escola. Aqui eu amplio para toda a educação, não é só na escola, é na tua casa. E hoje não é livro, é o celular. Gente, telas, depois, outro dia eu posso dar uma palestra para vocês. A gente tem um professor, Emanuel Martelli, que ele fez um estudo profundíssimo sobre a neurociência da educação no desenvolvimento de cada idade da criança. Tem uma determinada idade, eu não sei exatamente, mas eu acho que é até os 4, 5, 6 anos, que é tolerância zero a telas. Não pode. Zero, não pode para nada. Porque isso vai impedir o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é a parte da frente do cérebro, que é responsável pela tomada de decisões, pelo planejamento, sistema inibitório, toda essa parte de raciocínio, esquemas intuitivos. Depois a gente reclama a quantidade de diagnóstico de TDAH hoje em dia. Né? Por que, mas não consegue ter atenção? Claro, plim, claro, cor, tudo, estímulos, essa parte não vai se desenvolver do cérebro. E para sempre, depois já era. Ah não, mas meu filho já é maior. Aí o problema é outro, porque é impróprio. Você sabe o que teu filho está assistindo? Tem adulto que está viciado, né? Eu estou estudando esse tema agora do vício nas adições, nas tecno-audições, né? São vícios em tecnologia, em jogos, videogame, em computador, em redes sociais, hoje em shorts, em reels, em bets, né? Apostas, em um monte de coisa digital. As pessoas estão caindo nisso. Então também tem todo o método que a gente está estudando para ajudar essas pessoas. Pode ser uma outra formação também só sobre isso. Ele fala que também um método muito legal é a prática dos boas noites, né, que são as formações, pequenos pensamentos antes da criança dormir. Uma pequena historinha de um santo, uma pequena coisa para ela ir dormir pensando naquilo. Né? A gente faz isso até no seminário maior, a gente faz. Acho que é aqui. Os frutos. O aluno sempre terá grande respeito. Isso. Então aqui estamos chegando para o final já. Né? A utilidade do sistema preventivo, as vantagens. Já falamos várias, mas vamos pincelar. Né? O aluno sempre terá grande respeito por seu educador, se lembrará com prazer da orientação e sempre considerará seus professores como pais e irmãos. Onde quer que os alunos assim educados estejam, geralmente serão um consolo para suas famílias, cidadãos úteis para a sociedade e bons cristãos para a igreja. Isso é o sistema preventivo tem que formar. Né?
bons filhos para suas famílias, bons cidadãos úteis para a sociedade e bons cristãos para a igreja, prepará-los para o céu. Como vimos, não só bons cidadãos, mas bons cidadãos santos. Não só santos, mas maus cidadãos, não, mas santos que colaborem com o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo aqui também. Estamos precisamos de bons psicólogos para atender as pessoas, precisamos de bons advogados, de bons médicos católicos que atuem na área pró-vida, que ajudem a orientar as famílias. Precisamos de bons profissionais, bons professores de inglês, de espanhol, de latim, de português, de gramática, de matemática, física, química, biologia, saibam refutar as falsas ideologias. Precisamos, gente, precisamos. Também, independente do caráter, da natureza ou da condição moral, um jovem ao ingressar na escola, os pais podem ficar tranquilos, sabendo que o comportamento de seu filho não piorará. Pelo contrário, melhorará. Muitos jovens, durante muito tempo, foram um tormento para seus pais, e até mesmo expulsos de reformatórios, tratados de acordo com esses princípios, mudaram de vida. Abraçaram a vida cristã e hoje ocupam posições honrosas na sociedade, são um apoio para suas famílias e um exemplo para suas comunidades. Os alunos com problemas de comportamento, que por acaso ingressam em uma escola, não prejudicarão os bons meninos, pois o sistema preventivo não lhe dará tempo, oportunidade ou lugar para tal, visto que o assistente, que presumimos estar sempre com os alunos, providenciará imediatamente uma solução ou advertência, porque eles sempre terão 2 olhos nos observando. Então, ou melhora ou tchau. Simples assim. Eu sempre vou estar olhando. Esse foi um erro de muitos colégios, querer fazer um apostolado com os maus, né? Ah, não, eu vou catequizá-los, vou botar eles para dentro. Aí você bota 50 alunos maus numa sala, né, com 10 alunos bons. Você acha que é mais fácil os 10 transformarem os 50 em bons, evangelizarem, ou os 50 corromperem esses 10? Então, para o assistente conseguir controlar, precisa ser um número aceitável de pessoas problemáticas. Sobre as punições, deixa eu ver se tem slide. Sim. Não com pancadas, né, mas com a mansidão e a caridade. Então vamos aprender a punir os meninos. Tem que ser punido também, ser menino. Como que fala aqui? O educador entre os alunos procure fazer-se amar, se quer fazer-se respeitar. Portanto, o não demonstrar-lhes carinho, um olhar, um gesto, é uma punição que emula, impulsiona, encoraja e nunca deprime, né? Então, mostrar carinho quando ele faz algo bom, um gesto, né? E quando faz algo mal, não. Então, isso, se ele se sente amado, está aplicando bem, isso dói nele. Não ser emulado, né? Ele vai falar, nossa, não agradei a quem me ama, não agradei o meu pai. Para os meninos, o que é apresentado como punição é de fato punição. Observa-se que um olhar severo pode ter um efeito maior em algumas pessoas do que um tapa. Elogios por boas ações e repreensões por negligência são em si mesmos uma grande recompensa ou punição. Elogiar os bons e repreender os maus. A repreensão, os porquês do que fez errado, eu te avisei. Você viu. Eu falei que se você fizesse isso, 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 tá vendo? Você não me obedeceu, agora você vai arcar com as consequências. Agora você vai ficar sem isso. Exceto em casos raríssimos, a correção e a punição nunca se dêem em público. Então, em casos raríssimos, a correção e a punição nunca se dêem em público, mas sim em particular, longe dos companheiros e usando a maior prudência, paciência e amabilidade possível, para fazer com que a parte culpada entenda a sua falta, usando a razão e a religião. Se você está corrigindo é porque é mal. Se é mal, ou contrariou a razão ou contrariou a religião.
Você tem que mostrar para ele por quê. Pecou mortalmente, ofendeu a Deus, né? Ou fez algo errado que vai ter uma consequência errada. Por quê? Em alguns casos, né, o nosso fundador ele aconselhava fazer o seguinte, um método prático em uma briga. Chama os dois, ouça primeiro uma e veja se a outra concorda. Caso contrário, chame uma terceira pessoa, testemunha. Perguntar se merecem prêmio ou castigo. Se pedirem castigo, deixa que eles mesmos escolham tal castigo. E depois reduza esse castigo e aplique. O bater de qualquer forma, colocar alguém de joelhos ou em uma posição dolorosa, puxar as orelhas ou outros castigos semelhantes, deve ser evitado a todo custo. O diretor deve comunicar claramente as regras, recompensas e punições estabelecidas pela instituição, de modo que o aluno não possa se eximir da responsabilidade dizendo: eu não sabia que isso era obrigatório, ou eu não sabia que isso era proibido. Nunca apliqueis castigos, senão depois de esgotados todos os outros meios. Uma vez esgotados, aí sim. Procurai escolher para correção o momento oportuno. Afastai das vossas atitudes qualquer indício de paixão. Às vezes a gente pune bravo. E aí, principalmente com o filho, né? Já falei, o menino não faz, aí você pune mais do que deveria, porque está apaixonado. Procurai deixar o culpado a esperança de perdão. Procurai deixar sempre essa esperança dele ser perdoado. Né? E quais castigos devem ser aplicados? Né? Eis alguns castigos, né? Que São João Bosco fala. Primeiro, o olhar descontente, severo e triste do superior. Que o faz sentir culpado. Depois, a correção privada e paternal. Façamos-lhe sentir desgosto que dá aos pais e a recompensa que o espera no caso de emenda. Sejam, porém, banidas as expressões humilhantes, né? Dando-lhes ao invés a entender que esperamos muito deles e certificando de que estamos prontos a esquecer tudo, uma vez que ele decida portar-se melhor. Um grave castigo, por exemplo, é a privação do recreio. Grave, diz São João Bosco. Se é uma coisa grave, pode aplicar. Mas nunca se exponha ninguém ao rigor do sol ou às intempéries, de modo a resultar daí algum dano para a saúde, fala São João Bosco. Grave pode ser também o castigo que consiste em deixar de interrogar um aluno nas aulas durante um dia, mas sem se prolongar por mais tempo. Então, hoje você está proibido de falar, né, de perguntar. Mas no máximo por um dia, ele fala. Uma coisa de forma alguma se pode admitir. É o chamado quarto de isolamento. Ou de reflexão, a super nene lá, né? Bota o cantinho do silêncio, né? Nunca, de São João Bosco, nunca. O vexame e a raiva que tal punição provoca no aluno fazem-nos sofrer profundamente. O demônio sabe tirar daqui motivo para lhe lançar violentamente as garras e arrastá-lo às maiores loucuras, como para se vingar do autor de tal castigo. É tipo a solitária da prisão, só aumenta o ódio, aumenta tudo, a raiva. É isso nunca. Né? E conclui esta apresentação com as seguintes palavras. Se for praticada em nossas casas o sistema preventivo, tenho certeza de que resultados maravilhosos serão obtidos sem recorrer à vara. Trabalho com jovens há quase 40 anos e não me lembro de ter imposto qualquer tipo de punição. Com a ajuda de Deus, consegui não só fazer com que os alunos cumprissem o seu dever, mas também que fizessem tudo o que eu queria. E isso vindo justamente daqueles que davam menos esperança de um resultado positivo. São João Bosco trabalhou com todo tipo de favelado, de gente difícil. Né? E tem aqui para nós alguns conselhinhos. Né? E aqui está falando
né? Não se perturbe, não deixe que nada o perturbe, né? Os conselhos finais para nós, né? Evite privações alimentares, fala São João Bosco, que sua abnegação seja o cumprimento fiel de seus deveres, né? E a tolerância aos inconvenientes causados por outros. Então você não precisa procurar muita penitência e mortificação. Vive bem as que a educação já te impõe, né? Você deverá descansar 7 horas por noite, diz São João Bosco, né? Se estabelece 1 hora de margem a mais ou a menos, né? Por justa causa. Mas cuidar da sua saúde. Fala que celebre a Santa Missa e reze o breviário com recolhimento. No caso de vocês, participe da Santa Missa e rezem, tenham vida de oração, atenção e devoção, né? Que isso seja mais para você do que para aqueles que dependem de você. Nunca deixe de fazer a meditação diária ou ao longo do dia uma visita ao Santíssimo. O resto é o prescrito nas regras da sociedade. Ele está falando para o salesiano, né? Que já mudaram tudo isso aqui. Aprenda a se tornar amável em vez de temido. A caridade e a paciência te guiem constantemente ao dar as ordens, corrigir, e proceda de tal forma que cada um dos seus educandos compreendam, por meio das suas ações e palavras, que você busca o bem deles. Tolere tudo quanto se trata de prevenir o pecado. Que suas preocupações se voltem para o bem-estar espiritual, físico e intelectual dos meninos. E por fim, em assuntos de grande importância, sempre eleve o seu coração a Deus, por um momento antes de decidir. Ao receber um informe, ouça tudo, os dois lados, mas procure esclarecer os fatos antes de julgar. Muitas vezes, coisas que parecem grandes ou sérias à primeira vista não passam de trivialidades. Bom, então isso é um pouco da anatomia do sistema preventivo. É claro que na prática aí vão surgindo muitas nuances, mas um pouquinho do esqueleto desse pensamento. Como que ele pode ser aplicado nos nossos colégios, nas nossas famílias e até na nossa vida pessoal diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta? Aproveite. Tretas, dúvidas, traumas? Pode perguntar. Aham. Eu acho que sim, Também Dom Bosco trabalhava muito com colégios técnicos, com colégios profissionalizantes, com inclusão de pessoas no mercado de trabalho, tudo isso, profissionais. Então eu imagino que são pessoas mais maduras também. Claro. Diferente. Também? Se conforme que eu vou falar assim, eu acredito em você, eu acredito naquele ali, tá? Aí já é um outro tema. Sim. Exatamente. O que fazer, né? Essa é a pergunta. O que fazer com os mais velhos, né? Que já foram formados em um outro sistema? Aí é mais difícil, né? Porque a gente está falando de educação, e a educação ela é um processo que começa na infância, né? Então a gente também é filho dessa educação torta, né? A gente está querendo ensinar uma coisa que muitas vezes a gente não recebeu também, né? Então é um desafio também, é um desafio a mais. Isso, na minha concepção, só aumenta mais a responsabilidade de a gente viver isso aqui, com rigor, isso que está mandando aqui, que os educadores têm que viver. Isso é possível a gente viver. A graça tem que soprar mais forte em nós do que nos nossos filhos, talvez, né? Eu acho que... Sim.
assim, a gente, o senhor falou, eu quero também preparar um pouco mais, porque eu tenho 5 filhos que a gente quer e tem as pessoas que estão ao redor. E, além da escola, do ensino, tudo, o mundo é totalmente diferente. Hoje a guerra está muito grande e nós preparar nossas crianças para ela, porque eles vão se deparar com isso. Ontem mesmo, aconteceu um fato, a gente estava no futebol aqui, e eles começaram a jogar nesse negócio de pulinho, bater papo. Nossa. E aí entrou um menininho lá, vamos falar, deve ter 11, 12 anos. Acho que cada 5 palavras tinha 2 palavrões Então, na conversa dele. E ele estava ali, aí como que eu falo de tirar as crianças é muito complicado isso daí, a gente tem que preparar para poder... As boas companhias... Lógico. Aí eles só me olhavam assim, fazia assim, mais velho, já olhava a cabeça. E eu falava, depois eu vou conversar com você. É isso. A gente não tem como botar nossos filhos numa redoma, né? Nossos educandos, assim, torná-los totalmente longe de todo mal, né? Inclusive, faço aqui uma ressalva, isso é inclusive um erro de muitos pais e educadores, acharem que o filho vai do nada aprender a lidar com os problemas se ele não tem problemas, né? Achar que ele vai conseguir solucionar problemas se ele não é exposto a problemas. É claro que a gente tem que fazer de modo pedagógico para que ele não peque, né? Não é assim, peca para aprender, não. Mas, assim, a gente tem que colocar ele em certas situações, por exemplo, a questão do próprio homeschooling. Hoje está se falando muito nisso, né? Porque o Estado está caindo em cima, né? O homeschooling está sendo uma alternativa de muitas famílias que não conseguem em colégios católicos, né? Estão em lugares onde não tem educação católica. Mas ela não é o ideal, 100%. Por quê? O que falta numa casa para as crianças? Convívio com outras, né? Falta ter um outro rapaz para disputar o bafo com ele. Né? A figurinha, eu tenho uma tendência irascível, o outro também. Eu vou e ganhei ele, vai ficar bravo, e aí? Ele vai me xingar e eu vou ter que aprender. O que eu faço quando alguém me xinga? Eu bato? Eu xingo de volta? O que eu faço? Em casa você não vai ter essa oportunidade, né? Principalmente para o homem crescer nas suas competências. Estou dando só um exemplo pequeno, mas a gente precisa também ir dando doses homeopáticas e permitindo que a criança tenha contato com dificuldade, gente. A pior coisa que você pode fazer com uma criança é isolá-la de tudo, né? Tem um casal que fala assim, mas eu trabalho muito para dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Bom, tá bem que você queira dar para o seu filho que você não teve, mas você tem que dar para o seu filho que você teve também. Porque se você não tivesse o que você teve, você não seria o homem que você é. Se você hoje é o homem que você é, porque você pegou ônibus, você estava duro, você teve que trabalhar cedo, né? Você lidou com todo tipo de gente, etc, etc. E o teu filho, tu não quer deixar o cara ir na escola sozinho 2 quadras, entende? Nós sabemos que o mundo é difícil, como tá e tudo, mas a gente tem que ir homeopaticamente ensinando os filhos a sofrer, a carregar a cruz. Senão não tem jeito, né? Senão vai virar um menino de 10 anos de idade que já leu todas as obras de Tolkien, mas que não sabe fritar um ovo. Entende? Aí eu não quero esse menino no seminário, não. Quero não. Olha só. Exatamente. E tirar um porquê. Tá vendo assim? Tá vendo por que tá errado? Tá vendo como é que ele estava exaltado? Viu? Qual era o mandamento mesmo que o padre ensinou para você? Era aquele, entendi, não responder, não desobedecer os pais. Tá vendo como aquele menino desobedecia? Tá vendo como que ele ficava mal depois? Tá vendo como que ficou aquele clima chato depois? Você não ficou com vontade de brigar com ele? Então, se você fizer isso, as pessoas vão ficar com vontade de brigar contigo também.
E se a pessoa que brigar contigo vai ser mais forte que você, etc. Então, você vai dando os porquês dele ver que é errado. É claro que aqui a gente precisa também de um ambiente sadio, por isso a importância de um colégio católico bom, para você ter boas amizades. Até essa disputa que existe é natural entre os rapazes, mas vai ser entre meninos que estão buscando a virtude, que são de boas famílias, então não vai ser algo tão grave, né? Não vai acontecer nada tão grave. Mas é importante, são importantes essas boas amizades. E para os adultos também, nós precisamos de boas amizades, gente. A gente está numa igreja, né, que infelizmente nem sempre vai nos proporcionar isso. O ideal seria que cada um na sua paróquia, na sua pastoral, tivesse famílias que caminhem na mesma vibe, né? Mas não é isso que acontece na maioria das vezes. Então você precisa se refugiar em grupos, né? Seja no Carmelo, seja no colégio, seja onde for. Né? Eu estava pregando outro dia um retiro de homens em Rondonópolis e terminou o retiro e eu estava com isso na cabeça de falar isso para esses homens e um deles me procurou e falou: padre, Deus me inspirou até o nome do grupo, Firmes na Brecha. Né? Vamos fazer esse grupo e o senhor seja o nosso diretor espiritual do grupo. Uma vez por ano venha pregar retiro para nós aqui, sempre que puder online nos dê uma formação, um grupo de homens, né? Firmes na Brecha. Isso é um trecho do livro do Dom Maria Raymond, que é um monge trapista norte-americano, escreveu uma trilogia sobre a vida da trapa. Os Três Monges Rebeldes, Uma Família que Alcançou a Cristo e Incenso Queimado, né? Esse livro é muito bom, Três Monges Rebeldes. Ele conta a fundação da Ordem de Cister, do cisterciense. E ele fala que o monge é primeiro Jesus, mas também o monge, que é ideal, que é a figura de Jesus, é um homem que está firme na brecha, como que uma muralha, né, que tem uma brecha, e o soldado está nessa brecha, protegendo, né, lutando um contra um para impedir que esse exército invada a cidade, a família, os filhos, a igreja. Então esse é o papel do homem, defender, proteger essa brecha. Né? Então isso é muito bonito. Né? Então a gente precisa também dessa muralha de proteção, claro, e isso vai ser a nossa família, vai ser a nossa igreja, vão ser os nossos amigos. A gente precisa, é claro que nós somos diferentes uns dos outros, às vezes a gente vai pisar na bola com o outro, às vezes a gente vai fazer alguma coisa que o outro não gostou, etc. Isso faz parte do convívio humano, faz parte do cristão, a gente vai ter que perdoar. É que nem uma família também, que nem o esposo com a esposa. Um vai magoar o outro, vai pisar na bola e vai precisar perdoar, recomeçar. E bendito seja Deus, isso é um matrimônio e a graça está aí para isso. E a amizade também. Então, é preciso também para formar e educar os filhos, colégios católicos e famílias católicas. Os colégios são formados por famílias. Então a gente precisa disso urgente, urgente. Então, gente, assumam essa missão a sério. Né? Levem isso a sério, que isso seja a vida de vocês. A gente viu aqui, o educador, ele está aqui para isso. Essa é a missão deles. É claro que a gente tem, às vezes, trabalhos, coisas para fazer. Né? Não é todo mundo aqui padre e freira, né? São famílias. Mas levem a sério essa missão. Levem a sério essa missão de edificar a família de vocês e o colégio de vocês, que é esse aqui. Tá bom? Você falou, por exemplo, das situações, das perguntas, mas antes da idade da razão. Sim. Seria mais um estudo boa. Ou para nós pais, porque também é só no Iraque. Sim, sim. Para nós também, ou seja, a gente vai ter que ir se educando nesse método, né, nas virtudes que um educador desse método necessita para utilizar. É claro que às vezes você faltar paciência com alguém que não está na idade da razão não é tão grave quanto faltar com um que está. Mas, igualmente, você é a mesma pessoa, que vai educar um e que vai educar o outro. Então já é melhor ir criando essa virtude. A virtude é um hábito, né? Ele é adquirido pela repetição de atos. Então é uma boa escola para nós, né, cuidar dos bebezinhos. É uma boa escola de educar os maiorzinhos. Mas também para eles, por mais que eles não tenham a idade da razão e, portanto, não possam ter virtudes ainda, mas eles podem ter disposições. Então, se você já, de certo modo, dispõe aquela criança a fazer o bem, futuramente vai ser mais fácil para ela adquirir a virtude. Então, a educação começa aí, começa desde o berço também. Agora, como? Aí são outras técnicas, outras aulas, a gente pode separar eventualmente, mas cada idade traz os seus desafios.
Sim, exatamente. As palavras. Uhum. Sim. Sim. Para evitar um ciúme, alguma coisa assim, a senhora diz? Aí vai dar prudência dos pais aí na hora. Mas as razões, elas têm que ser dadas sempre de São João Bosco. Sempre. Para todos, os grandes e pequenos. Só que elas são adaptadas. Você não vai falar da mesma maneira. Para o pequeno, às vezes você vai ter que ser mais objetivo, mais direto, omitir certas coisas. Já para o maior, às vezes você vai ter que argumentar mais, dar mais razões, etc. Então, isso vai variar de acordo com o que ele consegue aprender em determinada idade. Mas as razões, em teoria, tem que ser dadas sempre que possível. Sempre que se possa dar, tem que dar. Eu acho que é natural para alguém que é educado desde sempre assim, entender que você está dando atenção para o mais jovem, por exemplo, que ele precisa mais, etc. Porque ele também teve atenção quando ele era da cidade, então ele vai lembrar. É conversar, ser amigo mesmo, né? Conversar. Quando na conversa salta tudo, gente, salta tudo. É inaceitável um pai que não conhece alguma coisa do filho. Isso significa que você está longe do seu filho. Porque eles falam tudo, até as peripécias que eles fizeram, eles falam, eles contam tudo. Gente, a gente no seminário era a coisa mais engraçada, era a coisa mais engraçada. Um dedurava o outro e ele dedurava a si mesmo também. Nas conversas, assim, às vezes na viagem, no carro, brincando, assim. Nossa, padre, você não sabe da maior que aconteceu hoje no colégio. Nossa, tal menina veio falar e eu conversei com tal menina. Ah, conversou? E como que foi? Não sei o que. Já conhece. O cara se acusa, entendeu? Se acusa do ato que é proibido, entende? Disciplina. Então, por aí vai. Eles confiam muito quando você é amigo, né? Eles não escondem. Até mesmo, vamos supor, um seminarista menor, 12 anos, às vezes, vamos supor, se apaixonou por uma menininha no colégio. Ele vai chegar pro padre e vai falar: padre, estou apaixonado por uma menina no colégio. E você vai poder ajudar, entende? Muito melhor do que ele ficar com medo e ficar e se esconder. Não, ele já fala querendo uma punição, querendo falar, olha, eu estou errado, né? Como é que eu faço, né? Mas pelo contrário, aí você vai ser mais brando do que ele espera. Não, então vamos discernir. Pode ser que não seja a sua vocação, ou pode ser só uma etapa, porque você está numa idade, está na puberdade, está crescendo, etc. Pode ser isso. Ou porque é difícil mesmo meninos conviverem com meninas. Por isso que o ideal é ter escola para meninos e escola para meninas, separado. Né? E que tenha um convívio são entre ambos, mas separado, que nem nas nossas paróquias, né? Nas nossas paróquias nós não temos coroinhas moças, né? Nós temos coroinhas rapazes e temos um grupo de filhas de Maria, né? Que são moças que servem, que ajudam, mas não servem o altar, não sobem no presbitério, não ajudam o padre, porque essa é função de homem. Né? Agora, elas ajudam em outras coisas que são mais delicadas, coisas de meninas. Preparar as coisas na sacristia, preparar a liturgia, né? Ajudar no ofertório, às vezes ajudar na patena, no genuflexor, no coral. E aí, o mais importante é fora da liturgia, porque esses grupos viram grupos de amigos e amigas, e tem competições entre eles, tem atividades, brincadeiras, um se apoia, fazem direção espiritual, e no futuro, quando forem crescer, vão namorar e vão casar entre eles. Olha que bonito. Daí vai sair freiras, daqui vão sair padres, vão sair vocações. Então, é dessa maneira. Nesse são convívio, eu acho que vai saindo as boas lições, os bons exemplos, né? O que mais? Foi, né? Bem, dona Bruna, tá com a senhora agora. Sabemos o quão desafiador é fazer isso, né? O Colégio Santa Teresa conta com cada um de vocês. Porque para que a gente cuide das crianças, precisa de toda uma comunidade realmente forte, né? Que seja essa base. Então, para nós é muito caro, é muito importante essa participação, convivência com os senhores, né? Isso fortalece muito o colégio. E é para isso que o colégio existe. Né? O colégio não é de alguém específico, né? Mas é realmente um projeto para a sua vida.
caminho mesmo, para ser uma comunidade, para que a gente conviva, né? Para ter esse espaço. Perdão tomar a palavra, mas aproveito, tomo esse gancho e reforço o que já falei. Vocês estão aqui sempre no colégio, né, que acreditam nesse projeto, que é um projeto de Deus. A gente que está acompanhando desde o início não tem a menor dúvida de que realmente foi o dedo de Deus em cada detalhe, né? É necessário engajar-se, é necessário. O colégio precisa das famílias. O colégio é uma associação, não é uma sociedade, não é uma empresa, né? Não tá... Então nós precisamos das famílias. E vocês precisam também disso, porque a religião é um dos pilares para a educação dos filhos de vocês. Então, não tem jeito. A gente, na sociedade que está, na cidade que está, do jeito que está, nós precisamos mesmo. E para a salvação da nossa alma também. Então, tomem isso como um apostolado, como um trabalho para Deus, para o reino do céu. Não é fácil, não vai ser um mar de rosas, né? Vai ter sofrimento, vai ter abnegação, né? Mas qual é o caminho de santidade que não tem, né? Qual é a vocação que não tem isso? Então, queiram colaborar, né? Tenho certeza que a Bruna, o João, todo o pessoal que está aqui,